E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22, 44. Poucos foram feitos participantes das aflições do Getsêmani. A maioria dos discípulos não estava lá. Eles não eram suficientemente maduros na graça para serem capazes de contemplar os mistérios da agonia. Ocupados com a festa da Páscoa em suas casas, eles representavam os muitos que viviam sob a lei, mas eram meros bebês e lactantes no que se refere ao espírito do Evangelho. Os muros do Getsêmani apropriadamente tipificam esta fraqueza na graça que efetivamente esconde da contemplação dos crentes simples as profundas maravilhas da comunhão. A 12, ou melhor, a 11 discípulos foi concedido o privilégio de entrar no Getsêmani e contemplar esta grandiosa visão. Dos 11, 8 foram deixados a certa distância. Eles tinham comunhão, mas não aquele tipo de intimidade a que são admitidos os homens grandemente amados. Apenas 3, altamente favorecidos e agraciados, que tiveram com ele no Monte da Transfiguração e testemunharam o milagre da ressurreição na casa de Jairo, apenas estes 3 puderam aproximar-se do véu da sua misteriosa angústia. Porém, neste véu, no interior do véu mesmo, estes não deveriam adentrar. Uma distância de um tiro de pedra deveria estar entre eles. Ele deveria pisar o lagar sozinho, e do povo ninguém deveria estar com ele. Pedro e os 2 filhos de Zebedeu representam os poucos santos eminentes, experimentados e instruídos na graça, que podem ser descritos como pais. Estes que fizeram negócios em muitas águas podem em algum grau mensurar a enorme onda atlântica da paixão do seu Redentor. Havendo passado muito tempo sozinhos com ele, eles podem ler seu coração bem melhor do que aqueles que meramente o viram em meio à multidão. A alguns espíritos escolhidos isto é dado, para o bem de outros e para o seu próprio fortalecimento, para quando enfrentarem algum conflito futuro, especial e tremendo, adentrar no círculo íntimo e ouvir as súplicas do sofrimento do sumo sacerdote. Eles têm comunhão com ele em seus sofrimentos e são feitos semelhantes à sua morte. Contudo, eu digo, mesmo estes, os eleitos dentre os eleitos, esses escolhidos e favoritos especiais dentre os cortesãos do rei, mesmo estes não podem adentrar no lugar secreto do sofrimento do Salvador, como para compreender todas as suas agonias. Teus desconhecidos sofrimentos é a notável expressão da liturgia grega, pois há uma câmara interna em sua aflição, isolada do conhecimento e companheirismo humano. Não foi aqui que Cristo foi mais do que nunca um indescritível presente para nós? Watts está certo quando canta: e todos os júbilos desconhecidos que ele proporciona foram comprados com agonias desconhecidas. Uma vez que não é possível para nenhum crente, por mais experimentado que seja, saber por ele mesmo tudo que o nosso Senhor suportou no lugar da prensa de azeite, quando ele foi esmagado sob a mais alta e a mais baixa pedra no moinho do sofrimento mental e malícia infernal, isso está claramente muito além da capacidade do pregador em expressá-lo a vocês. O próprio Jesus deve dar-lhes acesso às maravilhas do Getsêmani. Quanto a mim, posso apenas convidá-los a entrar no jardim, pedindo a vocês que tirem as sandálias dos pés, porque o lugar em que estamos é terra santa. Eu não sou Pedro, nem Tiago, nem João, mas alguém que, de bom grado, como eles, gostaria de beber do cálice do Mestre e ser batizado com o seu batismo. Eu tenho até agora avançado apenas tão longe quanto está o grupo de 8 discípulos, mas ali eu tenho escutado os gemidos profundos do homem de dores. Alguns de vocês, meus veneráveis amigos, devem ter aprendido bem mais do que eu, mas vocês não se recusarão a ouvir novamente o ruído das muitas águas que se esforçaram para tentar apagar o amor do grandioso esposo de nossas almas, como está em Ezequiel 1:24. Muitos assuntos exigirão nossa breve consideração. Então vem, Espírito Santo, sopra a luz em nossos pensamentos e vida em nossas palavras. Então, em primeiro lugar, venham mais perto e contemplem a inexprimível aflição do Salvador. As emoções daquela dolorosa noite são expressas através de muitas palavras na Escritura. João descreve como dizendo, antes da sua paixão: agora está minha alma perturbada.
Enquanto advertia sobre o ajuntamento de nuvens, ele quase não sabia onde virar-se e clamou: o que direi eu? Como está em João 12, 27. Mateus escreveu sobre ele: ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Mateus 26, 37. Sobre a palavra edemonien, traduzida como angustiar-se muito, Thomas Goodwin comenta que havia uma desorientação na agonia do Salvador, pois em sua origem a palavra significa separado do povo, homens confusos, tornando-se separados da humanidade. Que pensamento, meus irmãos! Que pensamento que nosso bendito Senhor tenha sido levado ao limite máximo da desorientação pela intensidade da sua angústia. Mateus apresenta o próprio Salvador dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus 26, 38. Aqui, a palavra perilupus significa envolvido, cercado, sobrecarregado de dor. Ele foi submergido completamente, até a cabeça, em sofrimento e não tinha como desafogar-se. É a forte expressão de Thomas Goodwin, o grande puritano. O pecado não deixa nenhuma brecha pela qual possa entrar o consolo. E, portanto, quem carrega o pecado deve estar inteiramente imerso à dor, sem nenhuma brecha para consolo. Marcos registra que ele começou a ter pavor e angustiar-se. Marcos 14, 33. Neste caso, tambestai, com o prefixo ek, demonstra assombro ao extremo, como aquele de Moisés quando sentiu grande temor e tremor. Ó bendito Salvador, como nós podemos suportar pensar em Ti como um homem assombrado e temeroso? Todavia, foi assim quando os terrores de Deus se dispuseram em batalha contra Ti. Lucas usou a forte linguagem do meu texto: e posto em agonia, Lucas 22, 44. Essas expressões, as quais cada uma é digna de ser tema de um sermão, são quase suficientes para expressar que a aflição do Salvador era de um caráter sumamente extraordinário, justificando bem a exclamação profética: atendei e vede se há dor como a minha dor que veio sobre mim, como está em Lamentações 1:12. Ele permaneceu perante nós em miséria incomparável. Ninguém foi tão afligido pelos poderes das trevas quanto ele. É como se os poderes do inferno tivessem dado comando às suas legiões. Não pelejem nem contra pequenos, nem contra grandes, mas somente contra o próprio rei de Israel. Se nós professássemos compreender todas as causas das agonias do nosso Senhor, a sabedoria nos repreenderia com o questionamento: entraste tu até as origens do mar? Ou passeaste no mais profundo do abismo? Como está em Jó 38:16. Não podemos fazer mais do que olhar as causas reveladas do sofrimento. O horror de sua alma surgiu quando compreendeu plenamente o significado do pecado que seria colocado totalmente sobre ele. Irmãos, quando vocês foram primeiramente convencidos do pecado e o viram como algo extremamente pecaminoso, diabólico, embora sua compreensão de pecaminosidade fosse apenas débil comparada com a sua real atrocidade, ainda assim o terror apoderou-se de vocês, se vocês tiveram um verdadeiro arrependimento. Lembram-se daquelas noites de insônia, quando, como salmista, você disse: envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Como está no Salmo 32, de 3 a 4. Alguns de nós podem se lembrar de quando nossas almas escolheriam antes a estrangulação do que a vida. Como Jó 7,15 diz: naquele momento que, se as sombras da morte nos tivessem escondido da ira de Deus, nós ficaríamos muito felizes em dormir na sepultura para não fazer nossa cama no inferno, como está no Salmo 139,8. Nosso bendito Senhor viu o pecado em sua escuridão natural e final. Ele teve a mais nítida percepção do traiçoeiro assalto sobre o seu Deus e sua glória, do seu ódio homicida contra a sua própria pessoa e a influência destruidora do pecado sobre a humanidade. Seria esperado que o terror se apoderasse dele, pois uma visão do pecado deve ser de longe mais aterrorizante do que uma visão do inferno, o qual é apenas a sua prole. O inferno é a consequência do pecado. O inferno não contém tanto mal quanto o próprio pecado.
Outra profunda fonte de dor é encontrada no fato de que Cristo agora assumiu mais plenamente sua posição oficial em relação ao pecado. Ele agora foi feito pecado. Ouça a palavra. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Naquela noite as palavras de Isaías foram cumpridas. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, como está em Isaías 53:6. Agora ele ficou como quem leva o pecado, o substituto aceito pela justiça divina para suportar a plenitude da ira de Deus, a qual nós nunca poderíamos suportar. Naquela hora o céu olhou para ele como estando no lugar do pecador, dos eleitos de Deus, e tratou-lhe como um homem pecador merecia ser amplamente tratado. Ó queridos amigos, quando o imaculado Cordeiro de Deus percebeu a si mesmo no lugar do culpado, quando ele não podia recusar tal lugar, porque ele tinha aceitado isso voluntariamente na aliança eterna, para que salvasse os seus escolhidos, o que deve ter sentido a sua alma, já que sua natureza é perfeita, deve ter sido escandalizada com tão estreita associação com a iniquidade. Nós acreditamos que neste momento, nosso Senhor teve uma nítida visão de toda a vergonha e sofrimento da sua crucificação. A agonia foi apenas uma das primeiras gotas do tremendo aguaceiro que foi descarregado sobre a sua cabeça. Ele previu a chegada apressada do discípulo traidor, a captura pelos soldados, os juízos dissimulados perante o sinédrio, Pilatos e Herodes, os açoites e os golpes, a coroa de espinho, a vergonha, a cuspida. Tudo isso veio à sua mente. E como está, é uma lei geral da nossa natureza, que a visão antecipada do julgamento é mais penosa do que o julgamento em si. Podemos conceber como foi aquele que não respondeu nenhuma só palavra, quando em meio ao conflito não pôde conter a si mesmo do intenso choro e lágrimas na expectativa do julgamento. Amados amigos, se vocês pudessem reviver diante dos olhos das suas mentes os terríveis incidentes da sua morte e perseguição pelas ruas de Jerusalém, a crucificação, a febre, a sede e, acima de tudo, o desamparo total do seu Deus, vocês não poderiam se surpreender que ele começou a se angustiar e ficou tremendamente entristecido. Mas possivelmente uma raiz de amargura ainda mais frutífera esta surgiu ali, que agora o seu pai começara a retirar a sua presença dele. A sombra deste grande eclipse começou a cair sobre o seu espírito quando ele se ajoelhou naquela fria noite entre as olivas do Getsêmani. Então, o sensível consolo que alegrava o seu espírito foi retirado. A bendita aplicação da promessa que Cristo Jesus necessitava como homem foi removida. Tudo o que entendemos pelo termo consolações de Deus foi ocultado dos seus olhos. Ele foi deixado sozinho, em sua fraqueza, para lutar pela libertação do homem. O Senhor Deus, o Deus Pai, permaneceu como se fosse um espectador indiferente, ou melhor, como se fosse um adversário. Ele o feriu com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel. Mas em nosso julgamento, o auge do sofrimento do Salvador no jardim refere-se às tentações de Satanás. Esta hora, mais do que qualquer outro momento de sua vida, ainda mais do que o conflito de 40 dias no deserto, foi o momento da sua tentação. Essa é a vossa hora e o poder das trevas, é o que ele diz. Agora ele poderia dizer enfaticamente: vem o príncipe deste mundo. Este foi o seu último combate corpo a corpo contra todas as hostes do inferno, e aqui ele deveria suar grandes gotas de sangue antes que a vitória pudesse ser alcançada. Nós temos um vislumbre das fontes do grande abismo que foram quebradas quando as águas da aflição inundaram a alma do Redentor. Irmãos, vejamos essa lição que está diante de nós antes de deixarmos a contemplação. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 15 e 16. Pensemos que nenhum sofrimento pode ser desconhecido para ele. Nós apenas corremos com homens que vão a pé,
ele teve que contender com cavaleiros. Nós apenas passamos até os tornozelos pelos rasos córregos do sofrimento. Ele teve que dar braçadas contra as enchentes do Jordão, como está em Jeremias 12:5. Ele nunca falhará em socorrer seu povo quando tentado. Tal como se dissesse na antiguidade, em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença os salvou, como está em Isaías 63, verso 9. Agora, em segundo lugar, continuemos a contemplar a tentação do nosso Senhor. Ao início de sua carreira, a serpente começou a mordiscar o calcanhar do prometido libertador. E agora, conforme se aproximava o tempo no qual a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, este antigo dragão realizou um ataque desesperado contra o seu grande destruidor. Não é possível a nós que ergamos o véu onde a revelação tem permitido que este oculte, mas nós podemos fazer alguma ideia das sugestões com as quais Satanás tentou nosso Senhor. Vamos, contudo, assinalar de forma cautelosa, antes de nós tentarmos pintar este quadro, que independentemente do que Satanás possa ter sugerido ao nosso Senhor, sua natureza perfeita em nenhum nível, de nenhuma forma, se submeteu a isso e ao pecado. As tentações foram, sem dúvida, da natureza mais abominável, mas estas não deixaram nenhuma mancha ou imperfeição sobre ele, que permaneceu sendo o primeiro entre os 10.000, como está em Cânticos 5:10. O príncipe deste mundo veio, mas ele não teve nada em Cristo. Ele gerou as faíscas, mas estas não caíram, como em nosso caso, sobre palha seca. Antes caíram como que no oceano, e foram apagadas de imediato. Ele lançou as flechas de fogo, mas estas não puderam sequer deixar uma única cicatriz na carne de Cristo. Estas acertaram sobre o escudo da sua natureza perfeita e justa, e caíram com as suas pontas quebradas para a frustração do adversário. Mas pensem vocês, em que consistiram essas tentações? Me parece, a partir de algumas pistas disponíveis, que elas foram mais ou menos assim. Havia primeiro uma tentação para deixar o trabalho inacabado. Podemos inferir isto a partir da oração: se é possível, passe de mim este cálice. Filho de Deus, o tentador disse, é isto então? Foste tu realmente chamado para carregar o pecado do homem? Disse Deus: pus o socorro sobre o que é poderoso, como está no Salmo 89:19. E és tu o eleito de Deus para carregar toda essa carga? Olha a tua fraqueza. Agora mesmo estás suando grandes gotas de sangue. Certamente, tu não és aquele a quem o Pai tem ordenado a ser poderoso para salvar. Ou se tu fores, o que ganharias por isso? De que isso te servirá? Tu já tens a glória, tu tens toda a glória, tu tens glória suficiente. Olhe quão miseráveis são aqueles pelos quais tu ofereces a ti mesmo como um sacrifício. Teu tesoureiro, Judas, se apressa para atrair-te pelo preço de um escravo comum. O mundo pelo qual tu sacrificas a ti mesmo descartará o teu nome como algo maligno, e a tua igreja, os teus eleitos, pelo qual tu pagas o preço de resgate, do que ela é merecedora. Uma multidão de mortais miseráveis. Tua divindade poderia criar seres semelhantes a qualquer momento em que te aprouve. Então por que precisarias tu derramar tua alma até a morte, se tu podes criar outras criaturas perfeitas? Tais argumentos poderiam ter sido usados por Satanás, a astúcia infernal de um ser que tem tentado os homens por milhares e milhares de anos. Ele saberia como inventar todos os tipos de maldades. Ele derramaria as mais ardentes brasas do inferno sobre o Salvador. Foi lutando contra esta tentação, dentre outras, que, estando em agonia, nosso Senhor orou mais intensamente. A Escritura indica que o nosso Senhor foi de tal forma assaltado pelo medo que suas forças não teriam sido suficientes. Ele foi ouvido quanto ao que ele temia. Como então ele foi ouvido? Um anjo lhe foi enviado para fortalecê-lo. Seu temor, então, foi provavelmente produzido por um senso de fraqueza. Eu imagino que o vil demônio teria sussurrado em seu ouvido: Tu toleras ser castigado por Deus e ser aborrecido e desprezado pelos homens? O opróbrio já tem ferido teu coração.
Como tu suportarás ser envergonhado publicamente e levado para fora da cidade como uma coisa imunda e maldita? Como tu suportarás ver teus parentes chorosos e tua mãe de coração partido aos pés da tua cruz? Teu espírito afetuoso e sensível será intimidado sob isto, enquanto teu corpo já está enfraquecido. Teus longos jejuns já têm te debilitado. Tu te tornarás uma presa para a morte bem antes que o teu trabalho seja cumprido. Tu certamente falharás. Deus tem te desamparado. Agora eles perseguirão e prenderão a ti. Eles entregarão tua alma ao leão, a tua vida ao poder do cão. Então ele poderia retratar todos os sofrimentos da crucificação e dizer: pode suportar o teu coração, ou tuas mãos podem ser fortes no dia em que o Senhor proceder contra ti. A tentação de Satanás não foi dirigida contra a divindade, mas contra a humanidade de Cristo. E, portanto, o maligno provavelmente se concentraria na fraqueza do homem. Tu mesmo não disseste: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo, como está no Salmo 22:6. Como tu irás suportar quando as nuvens da ira de Deus se juntarem sobre ti? A tempestade certamente fará naufragar todas as tuas esperanças. Não pode ser. Tu não podes beber deste cálice, nem ser batizado com este batismo. Desta maneira, imaginamos que nosso mestre foi tentado, mas vejam, ele não se rende a isto. Estando em agonia, palavra essa que significa um ringue de luta, ele peleja com o tentador como Jacó com um anjo. Não, disse ele, eu não serei subjugado pelas provocações dirigidas à minha fraqueza. Eu sou forte na força da minha divindade, eu ainda irei vencer-te. Contudo, a tentação foi tão terrível que, para dominá-la, sua depressão mental lhe provocou um suor como grandes gotas de sangue que corriam até o chão, como está em Lucas 22:44. Possivelmente também, a tentação pode ter surgido a partir de uma sugestão de que ele estava completamente abandonado. Eu não sei se podem haver sofrimentos mais severos do que este, mas certamente este é um dos piores. Ser totalmente abandonado. Veja, disse Satanás, enquanto ele sussurrava isso entre seus dentes, tu não tens um amigo em lugar algum. Olhe para o céu. Teu pai calou as entranhas da sua compaixão contra ti. Nenhum só anjo da corte do teu pai estenderá sua mão para ajudar-te e proteger-te. Vejas tu adiante. Nenhum daqueles espíritos que honraram teu nascimento vai interferir para proteger a tua vida. Todo o céu é desleal a ti. Tu és deixado sozinho. E quanto à terra, não estão todos os homens sedentos do teu sangue? Não ficarão satisfeitos os judeus ao ver tua carne traspassada pelos cravos? E não irá o romano se regozijar quando tu, o rei dos judeus, estiver preso à cruz? Tu não tens nenhum amigo entre as nações. O alto e o poderoso zombam de ti, e o pobre move sua língua em escárnio. Tu não tinhas onde descansar a tua cabeça quando estava em teu melhor estado. Tu não tens agora lugar aonde um abrigo seja dado a ti. Veja ali, olhe as companhias com quem tu tens tido doce segredo. De que eles servem? Filho de Maria, vejo ali teu irmão Tiago, vejo ali teu amado discípulo João e teu valente apóstolo Pedro. Todos eles estão dormindo. E acolá os 8, como covardes dormem também, enquanto tu estás consumido em teu sofrimento. E onde estão os outros 400? Eles se esqueceram de ti. Eles estarão nas suas fazendas e comércios pela manhã. Ó, tu não tens deixado nenhum amigo no céu ou na terra. Todo o inferno está contra ti. Eu tenho despertado a minha cova infernal. Eu enviei minhas cartas a todas as regiões, convocando todos os príncipes das trevas para caírem sobre ti nesta noite. E nós não pouparemos nada, nenhuma das nossas setas. Nós usaremos todo o nosso poder infernal para oprimir-te. E o que farás, tu que estás sozinho? Esta era a tentação. Eu acredito que era porque a aparição de um anjo junto a ele, fortalecendo-o, removeu este temor.
Ele foi ouvido quanto ao que temia. Ele não estava mais sozinho, mas o céu estava com ele. Pode ser que esta seja a razão da sua ida 3 vezes aos discípulos. Como Hart as expressa naqueles versos, para trás e para frente, 3 vezes ele correu, como se ele solicitasse algum auxílio humano. Ele veria por si mesmo se era realmente verdade que todos os homens o haviam abandonado. E ele encontrou todos adormecidos. Mas talvez ele percebeu algum pequeno consolo ao pensar que eles estavam dormindo, não por deslealdade, mas por tristeza. O espírito, na verdade, estava pronto, mas a carne era fraca. Pensamos que Satanás atacou também o nosso Senhor com um escárnio realmente cruel. Você sabe em que disfarce o traidor pode vestir-se e quão cruelmente sarcástica insinuação ele pode fazer. Tu não serás capaz de efetivar a redenção do teu povo. Tua sublime benevolência se demonstrará uma farsa e teus amados perecerão. Tu não prevalecerás para salvá-los do meu domínio. Tuas ovelhas dispersas certamente serão minhas presas, os eleitos que o Pai te deu. Filho de Davi, eu sou equiparado a ti, tu não podes livrar-se da minha mão. Muitos dos teus escolhidos entraram no céu na força da tua expiação, mas eu irei arrastá-los dali, vou extinguir as estrelas da glória. Eu irei diminuir os coristas de Deus nos átrios do céu, pois tu não cumprirás a tua fiança, a tua parte na aliança, tu não podes fazê-lo. Tu não és capaz de levar ao alto todo este grande povo, eles ainda perecerão. Veja, não são as ovelhas dispersas, agora que o pastor está ferido? Eles todos se esquecerão de ti. Tu nunca verás o fruto do penoso trabalho da tua alma. Teu desejado objetivo nunca será atingido. Tu serás para sempre o homem que começou a construir, mas que não foi capaz de finalizar. Talvez essa seja verdadeiramente o motivo pelo qual Cristo foi olhar por 3 vezes os seus discípulos. Vocês têm visto uma mãe, ela está muito fraca, fadigada, com uma grave enfermidade, mas ela trabalha sob um pavor doloroso que seu filho venha morrer. Ela se levanta de sua cama, na qual se jogou por breve período de descanso. Ela contempla ansiosamente a sua criança, observa o mais fraco sinal de recuperação, mas ela mesma está dolorosamente doente e não pode aguentar mais que um instante fora da sua própria cama. Ela não consegue dormir, ela se agita sofridamente, pois seus pensamentos vagueiam. Ela se levanta para olhar novamente. Como tu estás, filho meu? Como tu estás? Estão aquelas palpitações do teu coração menos violentas? O teu pulso está estabilizado? Mas aí, ela está fraca e ela deve ir para a cama novamente. Contudo, ela não consegue descansar. Ela retornará uma e outra vez para vigiar aquele a quem ela ama. Então penso eu, Cristo olhou para Pedro, Tiago e João como se dissesse: não, eles não estão todos perdidos ainda. Eles estão à minha esquerda e olhando-os como protótipo de toda a igreja. Ele parecia dizer: não, eu triunfarei, eu terei o domínio, lutarei até o sangue, pagarei o preço do resgate e libertarei os meus amados do seu inimigo. Agora, estas, penso eu, eram as tentações. Se vocês puderem formar uma ideia mais completa de que suas tentações eram além destas, então eu ficarei satisfeito. Com esta única lição, eu vou deixar este ponto. Orem para que não entreis em tentação. Esta é a própria expressão de Cristo, sua própria dedução a partir da sua aflição. Vocês todos têm lido, queridos amigos, a ilustração de John Bunyan da luta de Cristo contra Apolion. Este mestre pintor a esboçou de maneira bastante vívida. Ele diz: durante toda a luta não vi cristão demonstrar qualquer expressão de prazer, exceto quando percebeu que havia ferido Apolion com a sua espada de 2 gumes. Então ele realmente sorriu e olhou para cima. Esta foi a luta mais terrível que eu já presenciei. Este é o significado desta oração: não nos deixe cair em tentação. Ó vocês que vão imprudentemente aonde são tentados, que andam por lugares escorregadios, vocês que oram pedindo por aflições, e eu tenho conhecido alguns tolos o suficiente para fazer isso. Vocês que se colocam aonde tentam o maligno para os tentarem,
Prestem atenção ao exemplo do próprio Mestre. Ele suou grandes gotas de sangue quando foi tentado. Orem a Deus para poupá-los de tamanha aflição. Orem nesta manhã e em todos os dias. Não nos deixes cair em tentação. Agora, em terceiro lugar, observem, queridos irmãos, o suor sangrento. Nós lemos que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Devido a isto, alguns escritores têm suposto que o suor não era realmente sangue, mas tendo apenas a aparência de sangue. Esta interpretação, entretanto, tem sido rejeitada pela maioria dos comentaristas, de Agostinho em diante, e é geralmente afirmado que a palavra como não apenas expressa a semelhança com o sangue, mas significa que era real e literalmente sangue. Nós encontramos a mesma linguagem utilizada no texto. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora, claro, isso não quer dizer que Cristo era semelhante ao unigênito do Pai, já que este é realmente Ele próprio. Assim, geralmente essa expressão da Sagrada Escritura apresenta não uma mera semelhança com algo, mas a própria coisa em si. Acreditamos assim que Cristo realmente suou sangue. Esse fenômeno, embora um tanto incomum, tem sido comprovado em outras pessoas. Há vários casos registrados, alguns em antigos livros de medicina de Galeno e outros mais recentes, de pessoas que depois de prolongada fraqueza, sob medo da morte, têm suado sangue. Mas este caso é completamente único em si mesmo, por várias e várias razões. Se vocês observarem, ele não apenas suou o sangue, mas em grandes gotas. O sangue solidificou e formou grandes coágulos. Eu não posso expressar melhor o que se entende pela palavra gotas. Gotas grandes e pesadas. Isso não foi visto em caso algum. Algumas pequenas efusões de sangue foram observadas em casos de pessoas que estavam previamente debilitadas, mas nunca grandes gotas. Quando se diz que caíram ao chão, isso mostra a sua copiosidade, de maneira que elas não estavam somente sobre a superfície e foram absorvidas pelas suas vestes, até que ele se tornasse como uma novilha ruiva, como está em Números 19:2, que fora sacrificada naquele mesmo local, mas as gotas caíram ao chão. Aquele permanece inigualável. Ele era um homem com boa saúde, tendo apenas cerca de 30 anos de idade, e não estava trabalhando sob nenhum medo da morte. Mas a pressão mental decorrente da sua luta contra a tentação e a tensão de toda a sua força, a fim de frustrar a tentação de Satanás, teriam forçado seu corpo a uma excitação sobrenatural, que seus poros expeliram grandes gotas de sangue, as quais caíram ao chão. Isso prova quão tremendo deve ter sido o peso do pecado quando foi capaz de esmagar o Salvador de forma que ele destilou gotas de sangue. Isso demonstra, meus irmãos, o tremendo poder do seu amor. É uma linda observação a do velho Isaac Ambrose, de que a goma que exuda da árvore quando é cortada é sempre melhor. Esta preciosa alcanforeira produziu os mais doces aromáticos quando foi ferida sob chicote e quando foi perfurada pelos pregos na cruz. Mas vejam, ela produziu o seu melhor aroma quando não havia chicote, nem prego, nem ferida. Isso expõe o caráter voluntário dos sofrimentos de Cristo, desde que sem nenhuma lança o sangue fluía livremente. Não havia necessidade de colocar a sanguessuga ou o golpe de faca, o sangue fluiu espontaneamente. Não havia necessidade de que os governantes clamassem: brota, ó povo. De si mesmo fluem torrentes de cor carmesim, como está em Números 21:17. Queridíssimos amados, amigos, irmãos, se os homens sofrem alguma terrível dor de cabeça, eu não estou familiarizado com temas médicos. Aparentemente o sangue corre para o coração, as bochechas ficam pálidas, desmaios ocorrem. O sangue flui ao interior como para nutrir o homem interno, enquanto este passa por esta aflição. Mas vejam, o nosso Salvador em sua agonia, ele é tão completamente alheio de si mesmo que, em vez de sua agonia impulsionar seu sangue para o coração, para nutrir-se, dirige-o para fora, para orvalhar a terra.
A agonia de Cristo, na medida em que o derrama sobre a terra, retrata a plenitude do sacrifício que ele realizou pelos homens. Vocês não percebem, meus irmãos, quão intensa deve ter sido a luta pela qual ele passou, e não ouvirão a sua voz dirigida a vocês? Vós ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, como está em Hebreus 12:4. Tem sido a porção de alguns de nós ter severas tentações. De outra maneira, não saberíamos como ensinar outros. Tão severas que na peleja contra elas, o suor frio e pegajoso brotou de nossas testas. O lugar nunca será esquecido por mim, um local solitário, onde, meditando sobre o meu Deus, uma pressa terrível de blasfêmia cobriu minha alma, ao ponto de que eu preferi a morte a esta provação, e eu caí de joelhos ali, pois a agonia era horrível, enquanto minha mão estava sobre a minha boca para evitar que as blasfêmias fossem faladas. Uma vez que Satanás seja permitido a realmente tentar você com a tentação da blasfêmia, você nunca esquecerá, mesmo que viva até que os seus cabelos se tornem brancos, ou se a Satanás for permitido atacar vocês com um pouco de luxúria, ainda que vocês odeiem e detestem o simples pensamento disto, e prefeririam perder o seu braço direito a entregar-se à tentação, contudo, ele virá, os acusará e perseguirá e vai atormentá-los. Pelejem contra isto até mesmo suar. Meus irmãos, sim, até o sangue. Nenhum de vocês pode dizer, eu não pude evitá-lo, eu fui tentado. Resistam até que vocês suem sangue ao invés de pecar. Não diga, eu estava tão pressionado por isso e foi tão conformado ao meu temperamento natural que eu não podia deixar de cair no pecado. Olhem para o grande apóstolo e sumo sacerdote da sua profissão e suem até o sangue ao invés de render-se ao grande tentador das suas almas. Orem para que vós não entreis em tentação, para que quando entreis nela, vós possais com confiança dizer, Senhor, eu não procurei por isto, por isso ajuda-me a vencê-la, por causa do teu glorioso nome. Agora, em quarto lugar, eu quero que vocês observem a oração do Salvador. Queridos amigos, quando somos tentados e desejamos vencer, a melhor arma que temos é a oração. Quando você não puder usar a espada e o escudo, tome para si a famosa arma de toda oração. Assim fez o seu Salvador. Consideremos sua oração. Era uma oração solitária. Ele afastou-se até mesmo de seus 3 melhores amigos a uma distância de um tiro de pedra. Crente, especialmente em tentação, esteja mais em oração solitária. Assim como a oração pessoal é a chave para abrir o céu, também é a chave para fechar os portões do inferno. Assim como ela é um escudo para evitar, também é a espada usada para lutar contra a tentação. Oração familiar, oração pública, oração na igreja não bastarão. Estas são muito preciosas, mas o melhor aroma forjado fumegará no seu incensário em suas devoções particulares, onde nenhum ouvido escuta, exceto o de Deus. Se retire à solidão, se vocês querem triunfar realmente. Observem também que foi uma oração humilde. Lucas disse que ele se ajoelhou, mas outro evangelista diz que ele se prostrou com o rosto em terra. O quê? O rei se prostrou com o rosto em terra? Então, onde deve ser teu lugar, tu, humilde servo do grande mestre? Acaso o príncipe se prostra rente ao chão? Onde então te prostrarás tu? Que pó e cinzas cobrirão tua cabeça? Que panos de saco cingirão teus lombos? Humildade nos proporciona um ponto de apoio na oração. Não há esperança de alguma prevalência real com Deus que abate o soberbo sem que nós nos humilhemos a nós mesmos para que Ele possa nos exaltar no devido tempo. Além disso, esta foi uma oração filial. Mateus o descreve como dizendo, meu Pai, e Marcos diz, Abba, Pai. Vocês encontrarão constantemente uma fortaleza no dia da tribulação por pleitear sua adoção. Daí que a oração, na qual está escrito, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, começa com,
Pai nosso que estás no céu. Peçam como uma criança. Vocês não têm direitos como súditos. Vocês os perderam por sua traição, mas nada pode confiscar o direito de uma criança à proteção de um pai. Não se envergonhe de dizer: meu pai, ouça o meu clamor. Novamente, observem que esta era uma oração perseverante. Ele orou por 3 vezes usando as mesmas palavras. Não se contentem até que vocês prevaleçam. Sejam como a viúva insistente, cuja solicitação contínua obteve o que a sua primeira súplica não pôde ganhar. Continue em oração, velando nas mesmas com ações de graças. Além disso, veja como brilhava com um calor incandescente. Esta foi uma oração intensa. Ele orou mais intensamente, a Bíblia diz, com gemidos. Que gemidos eram aqueles emitidos por Cristo? Que lágrimas que brotaram da fonte profunda da sua natureza. Façam orações intensas se vocês querem prevalecer contra o adversário. E por último, aquela foi uma oração de renúncia. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Deixe ser conforme a vontade de Deus, e a sua vontade será o melhor. Sê perfeitamente satisfeito em deixar o resultado da tua oração nas mãos daquele que sabe quando, como e o que dar e o que reter. Ao orar assim, suplicante, intensa e insistentemente, também misturando com humildade e resignação, tu prevalecerás contra o inimigo. Queridos irmãos, nós devemos concluir, prosseguir ao último ponto, tendo isso como uma lição prática. Levantem e orem. E se vocês estão em tentação, sejam mais do que nunca foram antes em suas vidas, urgentes, apaixonados, importunos para com Deus, para que Ele os salve no dia da sua luta. Não nos deixe cair em tentação. Em quinto lugar, como nosso tempo se esgotou, nós concluímos com este último ponto, que é a prevalência do Salvador. A nuvem se foi, Cristo se ajoelhou e a oração é finalizada. Mas, diz alguém, Cristo prevaleceu em oração? Amados, nós poderíamos ter alguma esperança que Ele vai prevalecer no céu se Ele não pudesse ter prevalecido na terra? Não poderíamos suspeitar que, se seu intenso clamor e lágrimas não houvessem sido ouvidos, então Ele poderia falhar agora? Suas orações se apressaram e, portanto, Ele é um bom intercessor para nós. Como Ele foi ouvido? A resposta será, de fato, dada brevemente. Ele foi ouvido, penso eu, em 3 aspectos. A primeira resposta graciosa que foi dada a Ele foi que seu espírito foi subitamente acalmado. Que diferença há entre minha alma está profundamente triste, sua pressa indo de um lado para o outro, sua repetição por 3 vezes em oração, a singular inquietação que estava sobre ele? Que contraste entre tudo isso e sua ida ao encontro do traidor com as palavras: com um beijo tu irás trair o Filho do Homem? Como o mar agitado estava antes, e agora tão calmo quanto quando ele mesmo disse: aquieta-se, acalme-se, e as ondas se aquietaram, como está em Marcos 4,39. Vocês não conhecerão paz tão profunda quanto a que reinou no Salvador, quando diante de Pilatos ele não respondeu uma palavra sequer. Ele esteve calmo até o fim, tão calmo quanto se fosse o seu dia de triunfo, em vez do seu dia de tribulação, angústia e abandono do seu Pai. Agora, penso eu, isso foi concedido a ele em resposta à sua oração. Ele teve sofrimentos talvez mais intensos, mas seu espírito agora estava quieto para enfrentá-los com maior determinação. Assim como alguns homens, os quais, quando inicialmente escutam os disparos em uma batalha, ficam todos temerosos, mas à medida que o ardor da batalha aumenta e eles estão em maior perigo, eles ficam tranquilos e têm domínio de si. Eles estão feridos, estão sangrando, estão morrendo, mesmo assim eles estão calmos como a véspera de um verão. A onda inicial de tribulação se foi e eles podem enfrentar o inimigo em paz. Semelhantemente, o Pai ouviu o clamor do Salvador
e soprou uma paz tão profunda em sua alma, que foi como um rio, e sua justiça como as ondas do mar. Continuando, nós acreditamos que ele foi atendido por Deus tê-lo fortalecido através de um anjo. Nós não sabemos como isso ocorreu. Provavelmente, isto foi através do que o anjo disse, e igualmente provável é que isto foi pelo que ele fez. O anjo pode ter sussurrado as promessas, retratado diante dos seus olhos a glória do seu êxito, esboçado sua ressurreição, mostrou a cena de quando os seus anjos levariam seus carros desde o alto para carregá-lo ao seu trono. Recordou perante ele a memória do tempo do seu advento, a perspectiva de quando ele reinará de mar a mar e de rio até os confins da terra, e então fortaleceu, mostrando a ele os resultados da aliança eterna. Ou talvez, por meio de algum método desconhecido, Deus enviou tal poder ao nosso Cristo, que ele se tornou como um Sansão com seus cabelos tosquiados, que recebeu subitamente todo o poder e majestosa energia requerida para a terrível luta final. Então ele andou para fora do jardim, não mais como um verme, nem como um homem, mas fortalecido com o invisível poder que o tornou um digno combatente contra todos os exércitos que estavam ao seu redor. Uma tropa o subjugou, como Gade na antiguidade, mas ele triunfou no final. Agora ele pode entrar pelo meio de uma tropa. Agora ele pode saltar uma muralha, como diz o Salmo 18:29. Deus enviou força do alto pelo seu anjo e fez forte o Cristo homem para a batalha e para a vitória. E acredito que podemos concluir dizendo que Deus o ouviu ao conceder-lhe agora não apenas força, mas uma vitória real sobre Satanás. Eu não sei se o que Adam Clarke supõe é correto, de que no jardim Cristo pagou a maior parte do preço em relação ao que ele fez, inclusive na cruz. Mas eu estou muito convencido de que são muitos insensatos aqueles que atingem tal refinamento a ponto de pensar que a expiação foi realizada na cruz e em mais nenhum outro lugar. Nós acreditamos que a expiação foi feita tanto no jardim quanto na cruz. E me parece que no jardim, uma parte da obra de Cristo foi finalizada, completamente finalizada, e esta foi o seu conflito com Satanás. Eu compreendo que agora Cristo tem que suportar mais a falta da presença do seu Pai e os ultrajes do povo e dos filhos dos homens do que as tentações do maligno. Isso ele resolveu no jardim. Eu creio que estas foram finalizadas quando ele levantou depois de estar de joelhos em oração, quando ele elevou-se do chão onde marcou o seu rosto na terra com gotas de sangue. A tentação de Satanás havia, enfim, terminado. E ele poderia ter dito em relação a esta obra, a esta parte da obra, desta luta com Satanás, está consumado. A cabeça do dragão, no sentido da tentação, foi esmagada e eu venci. Talvez, nessas poucas horas que Cristo passou no jardim, toda a energia dos agentes diabólicos da iniquidade foi concentrada e então foi totalmente dissipada. Talvez, neste conflito, tudo que a astúcia poderia inventar, tudo que a mente de Satanás poderia inventar, tudo que a malícia podia idealizar, tudo que a prática infernal poderia sugerir, foi provado em Cristo. Estando o diabo livre de suas correntes para este propósito, tendo Cristo sido entregue a ele, como Jó o foi, para que ele pudesse tocá-lo em seus ossos, em sua carne, sim, tocá-lo em seu coração e alma, e maltratar o seu espírito. Pode ser que cada diabo no inferno e cada demônio do abismo tenha sido convocado, cada um a dar vazão ao seu próprio ódio e para derramar suas energias reunidas e toda a sua malícia sobre a cabeça de Cristo. E ali ele permaneceu. E agora ele poderia ter dito ao levantar-se para enfrentar o próximo adversário, um demônio em forma humana, Judas: eu vim neste dia de Bosra, com vestes tintas de Edom. Eu pisei sobre os meus inimigos e os venci de uma vez por todas.
Agora eu vou suportar os pecados dos homens e a ira do meu Pai, e finalizar o trabalho que Ele me deu a fazer. Como Isaías 63:1 diz. Se assim foi, então Cristo foi ouvido em seu temor reverente. Ele temia a tentação de Satanás e foi livre dela. Ele temeu sua própria fraqueza e foi fortalecido. Ele temeu sua própria inquietação mental e foi acalmado com perfeita paz. O que poderemos dizer então, em conclusão, senão esta lição? Não disse: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis? Então, se tuas tentações alcançam as mais tremendas alturas e forças, continuem apegados a Deus em oração e vocês prevalecerão, porque esta é a vontade de Deus. Pecador receoso, este é um consolo para você. Santo atribulado, este é um regozijo para você. A lição desta manhã é para todos e cada um de nós. Orem para que não caiam em tentação. Se estivermos em tentação, peçamos para que Cristo ore por nós, para que a nossa fé não desfaleça. E quando passarmos pela tribulação, nos esforcemos para fortalecer nossos irmãos, como Cristo nos fortaleceu neste dia. Amém, queridos. Amém. Amém.